Boa noite a todos, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, doutora Deise, mais uma noite juntas, a pedido, né, Deise, de muitos que assistiram a nossa palestra. Nós estamos novamente fazendo um tira-dúvidas, um tira-dúvidas para responder alguns questionamentos que no dia da palestra, alguns questionamentos que, inclusive, o pessoal coloca aqui também, agora nesse momento. Então, os que estão nos assistindo, fiquem à vontade em colocar as dúvidas que ainda restam. E, doutora Deise, vou colocar aqui no chat, doutora Deise, a palavra é tua para dar uma boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês de novo, a pedido, né? Isso que é sinal que o assunto está quente, tá bom de se tratar. E a gente, então, começa hoje a nossa live Tira Dúvida, a última, antes da gente fechar a nossa oportunidade, né? O nosso incentivo a todos vocês que querem conversar com a gente, aprofundar e fazer o seu diagnóstico. Então, lembrando que até amanhã, às 23h59, né, que a gente oferece a oportunidade por um valor bastante reduzido. Mas vamos começar aí, Daniela, que isso fica para depois, com relação à nossa sessão de viabilidade. Vamos lá. Desde eu já vou começar aqui com uma pergunta, já vamos direto ao assunto, porque essa hora o pessoal já está cansado, já trabalhou o tempo todo. Vou dar boa noite para a Veraci, boa noite, que bom que tu está conosco. Vamos lá para a primeira pergunta, Veraci. Então. Tá lá. Gostaria de saber se usando a holding como minha mãe pode deixar o apartamento só para mim. Tenho 3 irmãos, é o desejo dela. O Fernando que colocou essa pergunta, tá? Bom, Fernando, seguinte, seja numa holding, seja no inventário, seja numa doação, seja no testamento, a legítima, ela sempre deverá ser respeitada, certo? E, especialmente na holding. Então, se é o desejo da tua mãe deixar o apartamento só para ti, que é o desejo dela, tudo bem, ela tem 50% disponível e ela pode fazer com que o quiser. Mas é importante dizer que se tu tens 3 irmãos, as coisas terão que ser resolvidas nesse sentido, porque ela simplesmente não pode deixar o apartamento só para ti. Eu não sei se é o único bem dela ou não, por isso também era importante a gente conversar melhor e esclarecer essa dúvida. Mas eu adianto que, seja qualquer dos instrumentos de planejamento, não é possível privilegiar um filho em detrimento de outro, seja na holding, qualquer outro, como eu falei. Tá bom, Fernando? É isso aí, Deise. Então tá, vamos lá com a gente vamos deixar claro aqui que a gente vai respondendo as perguntas que nos foram feitas no chat e vocês que estão aqui conosco, querendo, fiquem à vontade, porque a gente vai intercalando, então, perguntas do chat ao vivo, tá bom? Então, a Ingrid, lá na noite da palestra, me perguntou: meu pai faleceu e deixou um imóvel. Não temos condições financeiras de pagar pelo inventário. Ouvi falar em inventário extrajudicial, direto no cartório, como é isso? Então, vamos falar de inventário ainda mais um pouquinho, né? Na verdade, tanto o inventário judicial como o extrajudicial tem custo, tá? O custo, ele é reduzido só com relação a honorários no inventário extrajudicial, tá? Porque, na verdade, como não tem litígio, então a gente faz o encaminhamento para o cartório de notas, tá? E os honorários são reduzidos de um pouquinho, tá? 2% a menos numa negociação que se é feita. Mas ITCMD, despesas são diferentes, as despesas de cartório são menores também um pouco, né? O teto do cartório é um pouco menor, e no judiciário seria 2,5%. Lá tendo a oportunidade de se fazer um inventário com assistência judiciária gratuita. Então, tu pode ir lá na defensoria, que daí o Estado vai te oferecer
um advogado e as custas tu não vai pagar o ITCMD. Então, até acho que, no teu caso, pode ser mais vantajoso fazer o inventário judicial, procura a defensoria e aí começa a dar, fazer a regularização desse teu patrimônio. Certo. Deise, outro questionamento da Ladi. Para constituir a holding, começa por advogado ou cartório? Para a holding, não começa por cartório. Primeira coisa, é necessário tu procurar um profissional da tua confiança que tenha entendimento a respeito do tema. Isso, Ladi, eu falei bastante também na palestra, na semana passada, que também não adianta simplesmente procurar um profissional que vai colocar a tua família e o teu patrimônio numa empresa e está concluído o processo. Não, não é assim. Lá nós, dentro da holding, nós inserimos uma série de cláusulas de sucessão para evitar o inventário. Então, não adianta só abrir uma empresa, criar um CNPJ, que a vida está resolvida. É necessário, sim, procurar um profissional, que ainda não será necessário o cartório, para que esse profissional, então, faça todo o procedimento de acordo para que não seja necessário inventariar, inclusive, essa empresa. Tá bom, Ladi? Até complementando, né, a holding nem vai para cartório, né? A holding é feita perante a junta comercial, então são coisas bem distintas. Inventário no cartório ou no fórum, a holding com outro procedimento, tá? Então, vai só para registro de imóveis depois da integralização, tá? Isso, valeu a contribuição deles, é isso aí. É que a gente vai indo, né? Aqui, ó, a Veraci, não assisti às outras aulas de dúvida. Na verdade, Veraci, não é exatamente uma aula, né? É só uma live, mas vamos lá, que a gente está ensinando, vai ensinando sim. Gostaria de saber mais informação na situação de ser casada e de não ter filhos, tá? Veraci, na verdade, assim, ó, tu pode fazer a holding em qualquer momento, tá? Por uma questão de planejamento sucessório, para uma questão de benefícios fiscais. Então, depende da situação de cada um. Eu vou responder de uma forma genérica, porque essa pergunta pode ser para ti e para outros que estejam nos assistindo aqui também, tá? Então, na verdade, se tu não tiver filhos e tu não tiver um marido, e se tu tiver pais, os teus pais são teus herdeiros necessários. Então, tu pode privilegiá-los, sempre lembrando que 50% tu pode dispor para quem tu quiser. Então, a questão de fazer uma holding, de construir uma holding, ela tem um objetivo maior que, às vezes, só a sucessão, tá? Então, por isso, também, essa sessão de viabilidade pode vir a ser interessante para ti, para organizar isso, porque se tu não deixar nada dito e tu já não tiver mais herdeiros necessários, pode ser que vá para teus irmãos, pode querer beneficiá-los ou não. Se tu não tiver irmão, não tiver nenhum herdeiro necessário e nenhum herdeiro colateral, o Estado é que vai ficar com o teu patrimônio. Então, é sempre bom saber um pouquinho mais sobre isso para poder te orientar e para poder te organizar e definir para quem tu quer que teu patrimônio chegue no dia aquele que tu já não estiver mais por aqui. Não sei se eu te respondi, Veraci. Enquanto a Veraci escreve, eu passo para outra, para a gente não se alongar muito. Valores bancários, como ficam no inventário? Os valores bancários, eles deverão ser apontados no inventário, porque ele também vai fazer parte dessa partilha, dessa construção desse patrimônio. Então, ele tem que ser, até porque não adianta omitir. Atualmente, já há algum tempo, a Secretaria da Fazenda do Estado, ela possui convênios com os bancos, com o Banco Central e assim por diante, cuja informação é na hora. Às vezes, tu não informa o valor, por exemplo, eles vão lá, quando tu preenche a guia,
eles vão lá e comentam, favor informar o valor determinado banco, valores bancários. A gente tem que informar, ou seja, ele é uma informação que tem que constar no inventário, sem sombra de dúvida. Vale lembrar que tem muita gente que o familiar falece, a pessoa tinha a senha do banco, vai lá, movimenta. A Secretaria da Fazenda, Receita Federal estão de olho. Isto é crime, cuidado. Não adianta mexer lá no dinheiro. Ah, mas eu tenho a senha aqui, eu vou dar um jeito. Eu tenho a conta conjunta, eu vou dar um jeito. Não é jeitinho. As secretarias estão de olho bem aberto, porque eles querem tributar em cima deste valor também. Daisy? Eu até vou aqui, olha só a pergunta que eu ia responder, né, da Ivanise. E ela faz, eu só vou complementar, porque tu respondeu bem dizer a pergunta dela toda, tá? A Ivanise perguntou assim: no caso de filha única que tem conta conjunta com os pais, essa conta entra em inventário? Sim, essa conta entra em inventário. Depois do falecimento dos pais, o mesmo pode sacar os recursos dessa conta. Então, a Daniela já respondeu aqui com relação ao saque, tá? É só assim, vamos fazer um parênteses com relação a isso. Pode ser que a conta bloqueie imediatamente, porque quando passa pela funerária, tem serviços que já vão lá e já informam o INSS e já aquele CPF fica informado que houve o falecimento e os bancos que têm esses convênios já bloqueiam a conta, não adianta que não saca mais, tá? Mas vai que não aconteceu esse bloqueio, o teu pai vai lá e vai sacar o valor, né? Então, isso é crime, não deve acontecer, eles vão querer a incidência do tributo e sim é objeto de inventário, tá? Então, assim, a pergunta foi um pouquinho mais ampla e a Daniela já tinha respondido, então eu penso que responde-se a pergunta da Ivanise junto também. Tá? Daisy, vamos pular um pouquinho a Liane, que depois a gente volta nela, que o seu Ernesto está perguntando em relação a isso. Conta conjunta é inventariada? Já respondemos. Como separar os recursos do falecido? Olha a pergunta dele em relação ao que a gente está falando agora. É importante, né, Daisy? A gente não vai dizer assim, 1.000 é teu e 1.000 é daquele outro. É lógico que a gente pode, vai informar dessa maneira no preenchimento da guia, né? Desculpa. Oi? Desculpa, mas eu precisei aqui pegar meu cabo. Sob pena de algum questionamento da Secretaria da Fazenda. A gente faz isso, seu Ernesto. Tem 2.000 na conta, 1.000 é de um, 1.000 é de outro, né, Daisy? Declara, né, no imposto de renda, Declara. Tudo isso vai contribuindo, né? Isso. Tá, seu Ernesto. A Veraci, Daisy, nós respondemos a pergunta dela. E a Liane, se tu quiser responder, já que... Se tiver testamento, como fica? Tem que fazer o inventário. Sim, o inventário é de todo jeito. Como a gente explicou, eu expliquei isso na pré-palestra. Eu não sei, Dani, como é que tu falaste isso, ou em que momento tu abordaste, mas a abordagem é a seguinte: havendo testamento, sim, é necessário se fazer o inventário. O testamento, inclusive, é uma ferramenta que deixa o inventário mais demorado, porque ele exige uma ação anterior, que chama ação de abertura, registro e cumprimento desse testamento. Então, ela, inclusive, pode deixar mais cara. E hoje, até depois de fazer a abertura, se pode se solicitar que, havendo, então, preenchidos os requisitos para esse inventário extrajudicial, a gente poderia tirar do judiciário e trazer para o cartório. Mas isso ainda não é unanimidade, né? É maioria, mas não é unanimidade. Então, respondendo objetivamente a pergunta, sim, precisa se fazer inventário, mesmo havendo testamento, tá? Desde o Darlan, tenho somente meu pai vivo. É possível fazer holding? Sim, é possível se já houve o inventário da tua mãe, tá, Darlan? Isso é importante dizer.
pode se fazer sem problemas com teu pai, desde que o patrimônio dela já tenha resolvido essa situação, tá bom? Caso contrário, se faz primeiro o inventário, depois se faz a holding, pode ser feito. Perfeito. Primeiro faz o inventário, resolve essa situação, para então fazer a holding já numa situação resolvida, né? Patrimonial. Somos 4 irmãos. O Antônio está perguntando aqui. Eu moro na casa que era da minha mãe. Todos estão de acordo em assinar. Ainda tem que fazer inventário? Sim, tem que fazer inventário. Neste caso também. Não importa quantos são os herdeiros. Aí eles vão fazer uma sessão, vão ceder ou renunciar todos os direitos da herança em teu favor e tu faz o inventário, é assim que vai funcionar, tá? A Adriana fez ali a pergunta antes do Antônio, como fica o imposto de renda se não optado pelo inventário? Eu não entendi muito bem a pergunta, Adriana. O imposto de renda para quem? O inventário, ele não tem opção, é uma obrigação legal, né, dos filhos, dos herdeiros. Então, eu não consegui compreender a tua pergunta em relação ao imposto de renda. Formula aí para nós e que a gente te responde na sequência. Eu até imagino, e aqui eu tô com uma outra pergunta da Márcia, que é parecida, que bom que elas estão assim alinhadas, né, que a gente segue no mesmo rumo da história, mas a Márcia pergunta assim, e como fica o imposto de renda na holding? Quando os pais são vivos, não é muito alto o valor a pagar? Então, Márcia, vamos simplificar, porque eu acho que é o que tu quer saber. Eu tenho declarados os meus bens no meu imposto de renda, e aí eu vou fazer a holding, eu vou colocar esse patrimônio todo dentro de uma pessoa jurídica. Exatamente assim que acontece. Mas não muda absolutamente nada no imposto de renda. Por quê? Porque aqueles bens, eles foram para a jurídica, eles se transformaram em cotas que retornam naquele mesmo valor para o imposto de renda dos pais. Então, não altera nada. Eu tinha 10 mil reais em patrimônio, só pelo número, porque não vou ter imóveis nesse valor, né? Vão ser, claro que vai ser mais, mas eu tenho 10 mil reais em patrimônio, eu coloco ele na holding, eu transformo ele em 10 mil cotas no valor de R$1 cada, então eu tenho 10 mil reais de capital social, que eu retorno para o meu imposto de renda como dona de 10 mil cotas ao valor de 10 mil reais. Então, não altera absolutamente nada. Eu te respondi, Márcia, se tu estiveres aqui, mas eu acho que é isso e pode ser a dúvida de outros também. A Marlisa fez uma pergunta. Para a doação de terra, também pode ser usada a holding familiar? Sim, são inúmeras as situações que as famílias com propriedade rural, elas optam pela holding exatamente para ter essa economia tributária em função dos altos valores que a terra vale hoje. Agora, Marlise, te dizer qual exatamente, percentuais e tal, eu não consigo. Por isso, na sessão de viabilidade, é então necessário fazer essa reunião para entender se a tua família tem atividade agropecuária, atividade rural, se vocês exercem o negócio, enfim, entender essa situação desse nicho para que a gente consiga te explicar detalhadamente. Como eu falei, a sessão de viabilidade, a gente já comentou, a sessão de viabilidade a gente consegue ter uma noção, um conhecimento da peculiaridade do patrimônio, da atividade da família. Por isso, é importante a gente agendar essa sessão para entender exatamente o que tu precisa com a holding, né? Aqui tu fala em doação. O que tu quer dizer exatamente, se é só a doação com usufruto ou a holding? Por isso que é necessário, né, Marlisa? Em sessão de viabilidade a gente consegue te responder mais profundamente, tá? A Clarice me pergunta: os bens da empresa cofre podem ser vendidos ou incorporados novos bens?
Sim, quando tu vais constituir a tua holding, tu vai integralizar patrimônio e tu tem um número X de patrimônio, que até, ou talvez até mais, mas tu resolve fazer aos poucos. Então, tu colocou 2 ou 3 imóveis. Se tu comprar mais um, se organiza a forma de comprar, né? Ou ele vai ser por aumento de capital, ou com valores que já tem lá dentro em dinheiro, pode ser assim também, tá? E a mesma coisa quando se quer vender. Então, não tem problema nenhum, aí só vai fazer da forma correta, o contador vai orientar como se faz. Se tu tributava na física, pode haver tributação na jurídica também, claro que em percentuais, situações diferentes, mas a situação, a vida é a mesma, tá? Que tu levaria se tivessem na pessoa física, tá? Adriana, que está aqui no chat, está nos questionando, Daisy, na Hold não tem ITBI, certo? É um assunto bem polêmico, Adriana. É importante dizer que na holding, a integralização do capital, ele é por meio de imóvel, ele é permitido em lei. No entanto, houve um julgamento no STF, tá? Que teve alguns entendimentos de algumas prefeituras de forma errônea, querendo cobrar a diferença do ITBI, daquele valor lá que está do imóvel no imposto de renda com o valor de mercado. Existem algumas prefeituras procedendo dessa maneira e nós temos alguns caminhos para isso. Mas, resumidamente, a lei autoriza essa integralização sem cobrança do ITBI. Mas nós temos enfrentado aí problemas com prefeituras e isso nós temos alguns caminhos para evitar essa cobrança da diferença, tá, Adriana? Resumidamente, esse assunto é muito polêmico. Então, isso aí merece uma aula de uma noite inteira. Mas para que a gente tem muita pergunta, resumidamente. Tá, mas não tem sido um empecilho para, mesmo assim, mesmo coincidência do ITBI, se houver, para alguns casos, né, não vai ter problema, ainda assim é mais barato e não é um óbice para se fazer a holding. Eu acho que sem dúvida vale a pena sempre fazer a análise caso a caso, porque é tranquilo. Hoje ainda peguei certidões de imunidade, sem problema nenhum, e quando isso não acontece, geralmente não vai acontecer até por uma opção, né? Do próprio patriarca, que resolve, é tão mais barato que ele não quer nem discutir, ele já aceita direto fazer, tá? Então, não vamos polemizar isso aqui, porque complica um pouco mais do que ajuda, né? Mas vamos aproveitar aqui, porque tem muitas ainda me perguntando e vem fora dos grupos e tal, querendo saber um pouco mais sobre link, sessão de viabilidade, até quando vai e tudo mais. Então, assim, para ficar claro, o nosso incentivo ele acaba amanhã às 23h59. Muitos vieram por fora e dizer, eu tive que pensar, eu tive que conversar com meu marido, eu tive que conversar com a minha esposa, eu tive que conversar com meu filho, e aquele incentivo até a meia-noite do dia da palestra eu ainda queria. Gente, por uma questão de lealdade com todos que fizeram, e foram bastante, a minha agenda e a da Dani está bem lotadinha já, então nós já estamos atendendo agora para o final de abril, né, com essas promoções, né, mas todos vão ser atendidos que ainda quiserem. A gente não está ampliando esse benefício, esse incentivo, tá? Esse terminou às 23h59, mas na verdade é R$100 de diferença, e na verdade também isso lá no final não é tão significativo assim do benefício que a holding traz. Então, hoje, ainda para frente, até às 23h59 de amanhã, a gente tem um incentivo, e para aqueles que querem, a nossa equipe vai deixar aqui os links das sessões de viabilidade. Não importa se vão acessar o meu ou se vão acessar o da Daniela, vão dar em nós, mas se quiserem ficar vinculados aos que estiveram na palestra da Daniela, link da Daniela, que estiveram na minha palestra, vão comigo, não tem problema nenhum. Quem vai atender somos nós duas, tá? Então, a nossa equipe daqui a pouquinho já está deixando aí
os links. Se ainda quiserem, acessem lá, que vai estar com desconto, com tudo direitinho até amanhã à noite, tá? Então, e o que acontece nessa sessão de viabilidade? Nessa sessão de viabilidade, nós vamos atendê-los, tá? Para diagnosticar a situação de cada um, se é uma questão de holding, se tem que fazer um inventário antes, se daqui a pouquinho é uma pessoa tão mais velha que já está numa situação mais delicada, se ela não pode mais esperar o que fazer, então a gente vai atender caso a caso. Repetindo, isso não é uma receita de bolo, não é igual para todo mundo, não vai ter o mesmo valor todo mundo, né? Isso exige que nós, que somos especialistas, vamos analisar com cuidado, caso a caso, tá? Então, assim, aproveitando, porque são perguntas que vêm nos demandando bastante em razão das dúvidas que ficaram, tá? E eu vou aqui, então, aqui nós temos, ó, o nosso chat está lotadinho e eu vou responder uma bem curtinha, tá, Dani? Tá, porque pode colocar. ela é rapidinha e eu acho que a Liane ali já está esperando há bastante tempo, né? Dá para derrubar um testamento, porque minha irmã ficou com 75% e só deixou 25% para mim. Pode uma irmã fazer isso? Primeiro que o testamento não é a irmã que faz. Quem faz o testamento é o dono do patrimônio, então normalmente são os pais, tá? Outra coisa que é importante para dizer é que o patrimônio, aquilo que a Daniela já falou há pouquinho, dos herdeiros necessários e da legítima, tá? Então, quando houverem herdeiros necessários, tem que ser respeitada a legítima. O que é a legítima? É 50% do patrimônio. Então, vamos pensar, vamos falar que no caso que era só a mãe tinha uma casa. 50% dessa casa tem que ser necessariamente dividida entre as duas irmãs, 25% para um e 25% para outra. O que essa mãe, nesse caso aqui, fez? Ela poderia dispor como quisesse de 50%, pelos motivos que a gente não sabe quais são, que pode ser até porque essa irmã cuidou mais dela, ficou lá, morou com ela, e naqueles momentos, então, assim, se dedicou a ela quis compensar e deixou 50% a mais. E isso é legal, isso pode, e não tem nem como contestar ou discutir, porque não altera, tá? Teriam outras situações que poderia se fazer, mas nesse caso aqui, 75% para 25% não passou da legítima, a regra foi respeitada, tá, Liane? Desde eu tenho pergunta de Naruto, aqui do chat. Eu casei, tive 2 filhos, um deles faleceu e deixou 2 filhinhos. Logo em seguida faleceu meu marido. Agora fiquei eu e um filho. Meus netos do primeiro filho falecido entram no inventário? Sim, claro que entram. Eles entram lá recebendo aquele percentual do filho falecido. Eles vão, se são menores, serão ali representados pela mãe, enfim, mas eles precisam sim entrar no inventário, certo, Naruto? A Adriana pergunta: daria para dizer se existe um momento certo para optar pela holding? O momento certo é quando os donos do patrimônio estão vivos, né? Isso não tem outra alternativa. A partir do falecimento de um, primeiro inventaria-se aquela parte e segue-se, então, podendo fazer a holding. Mas se nós vamos pensar assim, todos estamos vivos, meus pais têm 70 anos, meus pais têm 60 anos, eu sou mais jovem, meus pais têm 90 anos, isso não importa, ou eu já tenho mais idade, tá? O ideal é se organizar o patrimônio desde que se começa a construir, né? Então, às vezes, tu não tem nada e já está pensando nisso, já está fazendo a holding, já está colocando o dinheiro ali para depois fazer a compra numa aquisição melhor, ou já construí todo o meu patrimônio, não quero que os meus filhos passem pelo inventário. Então, esse é o momento de fazer, porque a gente não sabe, primeiro, quando se vai. Isso é uma coisa que não nos pertence. E a outra é como nós falamos na palestra, que esse tributo pode aumentar a qualquer momento. Hoje, o teto máximo no Brasil é 8%, no Rio Grande do Sul é de 3% a 4% o imposto da doação,
ele tem projetos para aumentar ele de 20, até 20%, e já tem um projeto que aumenta de 20% e ainda mais 20%, que vai a 47%, mais 27,5%, que vai a 47,5%. Isso pode acontecer a qualquer momento. Então, o momento ideal, se tu tem a condição de, é agora, né? É o quanto antes, porque é quando tu pode dispor do teu patrimônio e decidir o que vai acontecer. A partir do teu falecimento ou dos que vêm acima de ti, não dá mais para fazer, pelo menos com relação àquela parte, e se aumentar o imposto para doação, para inventário, também vai aumentar o imposto dentro da empresa, apesar da base de cálculo ser outra e ser melhor, mas o imposto aumenta também de acordo com o que vier a regra. Então, o meu conselho é: pode fazer, faça já. Yara, tenho uma filha e um neto casado. Tenho 2 casas. Uma quero deixar para o meu neto. Existe algum meio de não onerar essa doação? Não. Infelizmente, não existe nenhum meio, nenhuma mágica. Na doação, o registro vai informar a Secretaria da Fazenda e será ela quem irá avaliar o patrimônio. Então, Yara, infelizmente não há nenhum meio para fazer essa economia enquanto se fala de doação, tá bom? De doação fora da holding, né? Fora da holding, isso. Ela não colocou aqui, mas eu estou imaginando que é doação direta ali com usufruto. Eu imagino que Sim. seja isso. Então, vamos ver aqui. Eu acho que a gente está se encaminhando para o fim. Deixa eu Eu ver tenho uma aqui bem bacana, Deise, olha só, do senhor Felisberto. Já se tendo a empresa de construção, podemos transformá-la nessa holding? Pelo que eu entendi, a família, ele, o senhor Felisberto, tem uma empresa de construção e a dúvida é se eles já poderiam então encaminhar para uma holding. Primeiro lugar, quando a família tem atividade empresária, a gente sempre separa essas atividades daquele patrimônio familiar, do patrimônio da família, do patrimônio da empresa, exatamente para evitar os riscos que a atividade empresária traz, reclamatória, execução e assim por diante. Então, não é aconselhável simplesmente transformar a empresa de construção, o comércio ali, a loja, os serviços, enfim, seja o que for, a indústria e assim por diante. Nós normalmente, via de regra, nós separamos o patrimônio familiar com o patrimônio da atividade empresarial da família. Seja ela indústria, comércio, rural, como eu já falei. Deise, tu tens mais alguma? Eu aqui nas minhas se esgotaram. Eu não lembro exatamente tudo que a gente falou na semana passada, né? E tem gente que não estava na semana passada, mas então, assim, aqui, ó, boa noite. Quem tem a tutela pode vender um bem sem os outros filhos assinarem? Tu está falando dentro da holding, fora da holding, só tendo a tutela. Aí tem que ver. Vamos considerar que não estamos falando ainda aqui de planejamento, tá? Tu tens a tutela de alguém que está incapacitado, tens uma decisão judicial, e é a essa decisão judicial que tu tens que dar conta, né? Então, tipo, alguém é responsável, o curador ou o tutor vai poder fazer a alienação, muito provavelmente prestando contas para o juiz, né? Raramente o juiz dispensa essa prestação de contas, então é feita uma prestação de contas anual. O que tu não pode é causar prejuízo para os outros, né? Então, tu sempre tem que tomar a decisão de acordo com o interesse do tutelado ou do curatelado, né? Prestando contas para alguém. E se o juiz está livre de prestação de contas, alguém que se sentir prejudicado com isso pode questionar na justiça. Então, preste atenção na sentença, né?
Se for o caso de fazer uma holding, né, que aí muitas questões aparecem nesse sentido e dúvidas, até estou fazendo uma agora, de uma situação de uma pessoa, a esposa está interditada, né, e ele está livre de prestação de contas, e mesmo que não tivesse livre, se pediria uma autorização judicial, nesse caso não, eles vão fazer a holding, e ele vai representar os interesses dele e também o interesse da esposa, sem problema nenhum, porque ele é a pessoa que responde pela administração do patrimônio dela e está tudo ok. A Veraci colocou, ela está conosco desde o início, vamos prestigiar a Veraci. Ela pediu que a gente respondesse essa outra pergunta que ela fez e eu acho que nós não respondemos, Deise, aí me corrige. Somos só 2 filhas contempladas com usufruto dos pais em vida. Meu pai já faleceu. Temos de fazer inventário quando minha mãe falecer? Tu entendeu, Deise, a pergunta? Sim, é porque tem o usufruto, então poderia não fazer o inventário. O usufruto, a doação, ela extingue o inventário, tá? Tu não tens mais que fazer, tu vai ter que fazer a extinção do usufruto. Então, normalmente, como é que é feito isso? É feita uma escritura onde tu vai informar que a pessoa que era usufrutuária faleceu. Nesse momento, vai ser enviado para a exatoria, que vão apurar se está isento de tributação ou não essa extinção, né? A maioria, agora aqui no Rio Grande do Sul, a tributação pelo usufruto, na maioria, está sendo paga na extinção, então eles vão ver se é caso de incidência ou de isenção e vai tributar e termina essa transmissão com o falecimento. O Ernesto também tem... Desculpa. O Adir está perguntando, no caso de vários imóveis, na holding vai ter um IPTU único? Não, não vai ter IPTU único. Cada imóvel vai permanecer tendo o seu IPTU. Ele vai sair do CNPJ e ir do CPF e vai para o CNPJ, mas isso não quer dizer que é único. Cada imóvel permanecerá tendo a sua cobrança. Vamos fazer assim, ó, naquela nossa brincadeira, né, Dani? Só muda o nome que está no carnê, mas o carnê continua vindo igual, tá? Então, se vinha no nome da Deise, agora ele vai vir na empresa de Deise e é assim que vai acontecer, tá? Não muda mágica ainda nada. A gente não conseguiu fazer, né, Deise? A gente tem que pagar imposto, não adianta. O Ernesto ali pergunta, tenho assim um questionamento sobre quem participaria da holding, poderiam abordar o tema? Quem participa na holding? No primeiro momento, participa os patriarcas, né? Ou só, se é caso de já estarem viúvos, separados, podem fazer os separados, às vezes, os casados com separação total de bens. Então, assim, o titular do patrimônio, vamos considerar assim, ele constitui a empresa, ele integraliza o patrimônio e daí ele vai definir para quem ele vai doar as cotas. Normalmente são os filhos, né? Às vezes tem filhos de um outro casamento, então, às vezes, nesse caso, poderia ser até instruir a fazer uma empresa à parte, porque não se pode lesar direitos, mas talvez não se queira misturar as pessoas ali que não têm uma relação, né, de convivência ou de afinidade. Então, sem lesar o direito, se faz mais do que uma empresa. Mas, normalmente, então, quem participa são os sócios inaugurais, que são os titulares do patrimônio, que vão doar os seus patrimônios para os futuros sócios, então eles doam as cotas, né? Então entram os filhos e seguem esses titulares do patrimônio iniciais, os que doaram as cotas, seguem como usufrutuários, seguem como administradores. Deu para entender, Ernesto? Mais alguma coisa que eu possa te ajudar? Bom, eu acho que do chat, Deise, nós respondemos todas as questões, estamos fechando aí 40 minutos. Com 44 pessoas aqui ainda, então se alguém das 44 tem uma ou duas perguntinhas a mais, a gente ainda responde. Bastante tempo. Enquanto isso, que as pessoas estão escrevendo, caso haja dúvida, lembrando, a sessão de viabilidade, o bônus fica até amanhã,
23,59. É um investimento, não é um gasto. Então, a gente se programa para tanta coisa, para férias, para ir jantar, para fazer uma viagem. É importante também se programar o patrimônio, programar a tranquilidade dos filhos, que a gente passa uma vida inteira trabalhando para eles. Então, o link da sessão de viabilidade já seguiu um pouquinho acima, a gente pode repetir ele aqui, mas com um bônus até amanhã. Aí a gente tem que ser leal também a todos os nossos clientes, né, Deise? Deise, tu tem mais algum recado? Não veio nenhuma pergunta. Lúcia, Não. Ernesto, Adir, obrigada pela participação de todos vocês. Vocês enriquecem o nosso trabalho de informação, né, Daniela? Isso, a gente está aqui. E outra coisa, nós aproveitamos, se inscrevam aqui no canal, nos procurem no Instagram, são os nossos nomes, vão lá, nos sigam, porque nós colocamos muito conteúdo no ar e vocês podem nos acompanhar e ver o trabalho aí que a gente tá fazendo, tá bom? Inscrevam aí no canal, que lá também tem bastante conteúdo, e permaneçam nos grupos VIPs do celular, né, Deise? Lá também a gente informa de live, a gente informa de palestra. Quando abre uma janela dessas de bônus, a gente informa também, não saiam, que é bem legal. E os vídeos, né? E na verdade, assim, as informações que a gente passa, o nosso foco maior nas palestras é a holding, mas nós trabalhamos com o direito das famílias, então, com separações, divórcios, alimentos, guarda, nós trabalhamos com o inventário, nós trabalhamos com a holding, né? Que é um complemento disso tudo. Então, na verdade, muita informação vem que com certeza vai auxiliar vocês nessa organização patrimonial, na organização do futuro dos filhos de vocês, que a gente sabe que está todo mundo preocupado, é preocupado com isso, né? Eu já sou mãe, sou avó também, então a gente se preocupa que eles tenham, que eles recebam a integralidade daquilo que a gente luta a vida inteira e que o nosso patrimônio tenha uma sequência, né? Tenha um segmento, um prosseguimento, não se extinga. Eu não quero para os meus que eles sejam sócios do Estado, eu quero que eles sejam titulares daquele patrimônio. Claro, a gente não está aqui para lesar o fisco, não é nada disso, né? Mas que seja o justo pelo justo e não simplesmente a coisa descontrolada. E a gente podendo evitar, por que não, né? Então, eu acho que a gente pode começar a se despedir e nós colocamos à disposição de vocês para o que precisarem da gente. É isso aí, Deise. Obrigada a todos. Boa noite e até uma próxima.